O cachorro aparecia todas as manhãs às 7h48 da manhã, como um relógio. Faça chuva ou faça sol, verão ou neve, ele trote na Maple Street com a cabeça baixa, balançava a cauda em ritmo lento e se acomodava ao lado do terceiro banco na parada de ônibus de Oakridge. Ele nunca latiu, nunca perseguiu ninguém. Apenas sentou, assistindo, esperando. A primeira vez que as pessoas o notaram foi por causa da época. Todas as manhãs, mesmo minuto, o mesmo local. Ele não se deitava. Ele não iria vagar. Ele apenas sentou de costas e seus olhos fixos na estrada. Quando o ônibus das 7h55 chegou, ele olhava para cima. Observe cada pessoa sair. Então, quando o último pé tocou a calçada e as portas fecharam novamente, ele largava a cabeça, se virava e voltava pela rua. Todos os dias. Ele nunca perdeu uma manhã. Crianças o chamaram de sombra. Os idosos o chamavam de o sentinela. Algumas pessoas tentaram alimentá-lo. Ele cheirava comida, às vezes dava uma mordida, mas somente depois que o ônibus saiu. O motorista, Linda, uma mulher gentil nos anos 60, começou a salvar um biscoito do café da manhã para ele. Ela não sabia o nome dele, mas conversou com ele como um velho amigo. Ainda esperando, hein? Ela diria, entregando-lhe o deleite pela porta aberta. Ele nunca chegou mais perto do que um pé. Apenas peguei a comida suavemente, piscou uma vez e foi embora. Ninguém sabia de onde ele veio. Sem colarinho, sem tags. Mas ele estava limpo, bem alimentado. Alguém estava cuidando dele, ou tinha sido. Ao longo dos anos, seu focinho ficou mais branco, seus passos mais lentamente, mas a rotina nunca mudou. Ele veio. Ele esperou. Ele saiu. E ninguém jamais veio para ele. Até a terça-feira de outubro, 9 anos depois que ele apareceu pela primeira vez. As folhas começaram a cair e um calafrio surgiu no vento. O ônibus de Linda parou como sempre. As portas suiaram. Os passageiros habituais desceram, senhores. Patel com seu guarda-chuva floral, o garoto da faculdade com fones de ouvido, o homem alto que nunca sorriu. E então veio um novo rosto. Um homem na casa dos 30 anos. Casaco marrom. Olhos cansados. Um mancho na perna direita. Ele deixou o cargo, olhou para cima. E congelou. O cachorro estava lá, sentado na beira do banco, observando-o. O homem olhou. Algo em seu rosto rachou, como uma memória surgindo muito rápido. Seus lábios se moveram. Murphy? O cachorro não se mexeu. Então, lentamente, ele se levantou. Caminhou em frente. Parou um pé de distância. O homem caiu de joelhos. Murphy, ele disse novamente, mais alto agora, como se não pudesse acreditar no som disso. Como você ainda está? O cachorro choramingou, quase audível. Em seguida, pressionou a cabeça no peito do homem. E tudo ao seu redor ficou quieto. Por um longo momento, nada se moveu, exceto as folhas girando ao vento ao seu redor. O homem se ajoelhou na calçada, os braços enrolados gentilmente ao redor do pescoço do pastor alemão, uma mão enterrada em seu pelo grosso, o outro tremendo como se com medo de tudo isso fosse um sonho cruel. Murphy não se mexeu. Ele se inclinou no peito do homem como um peso que finalmente havia se permitido libertar, como se o ato de esperar tivesse terminado e ele poderia respirar novamente. Os passageiros na parada ficaram parados. Ninguém falou. Até Linda, que vira todo tipo de pessoas e animais de estimação em seu caminho por mais de 30 anos, teve lágrimas se acumulando atrás dos óculos. Ela saiu do ônibus. Você o conhece? O homem olhou para cima, piscando rapidamente. Ele é meu cachorro, disse ele suavemente. Eu o perdi, pensei. Ele parou. Engolido. Ele desapareceu 9 anos atrás. Eu nunca o encontrei. Ele vinha aqui todos os dias, disse Linda, sua voz quebrando. Desde o outono de 2014. Nunca perdeu uma manhã. O homem abaixou a cabeça, pressionando a testa gentilmente contra o de Murphy. 9 anos. Ele sussurrou. Você estava esperando por mim? Murphy soltou uma respiração longa e lenta, como se estivesse em resposta. O homem sentou-se no meio-fio, ainda mantendo uma mão nas costas do cachorro. Meu nome é Jake, disse ele à multidão de reuniões. E esse garoto, isso é Murphy. Ele olhou em volta. Há quanto tempo ele realmente vem aqui? Todos os dias, Linda repetiu.
Como um relógio. Chuva, neve, ondas de calor. Sempre 7h48 da manhã espera o ônibus. Observa todas as pessoas. Então volta da mesma maneira que ele veio. Jake olhou para o cachorro novamente, olhos arregalados com descrença. Ele costumava caminhar comigo até o ponto de ônibus, quando eu trabalhava no centro da cidade. Naquela época, eu diria a ele para ir para casa quando eu continuasse, e ele sempre o fazia. Mas uma manhã, ele fez uma pausa. Eu nunca voltei. Fui atropelado por um carro atravessando a rua da cidade. Passei semanas no hospital, meses em reabilitação. Minha memória estava, se foi. Scramblei. Eu nem me lembrei de ter um cachorro no começo. Quando saí, tudo mudou. Ele olhou para cima. Voltei para nossa casa, mas Murphy se foi. Os vizinhos não o viram. Eu o procurei por meses. Nada. Nada. Ele parou. Eu me mudei eventualmente. Sempre senti que deixei algo para trás, mas não sabia o que. Murphy sentou-se ao lado dele agora, seu ombro se inclinando para o lado de Jake, os olhos meio fechados daquela maneira antiga e leal que os cães têm quando não precisam de respostas, apenas presença. Jake se virou para os outros. Ele nunca parou de vir aqui. Nunca, disse um adolescente que morava no quarteirão. Mesmo quando ele mancou. Mesmo quando nevou tão mal, nenhum ônibus correu. Ele ainda apareceu e sentou-se como se estivesse de serviço. A voz de Jake rachou. Todo esse tempo, pensei que ele se foi. Mas ele estava aqui, esperando por mim. Uma mulher entregou a Jake uma garrafa de água. Alguém mais trouxe uma toalha dobrada para ele se sentar. A comunidade que assistiu a Murphy por quase uma década agora se reuniu em torno de Jake com a reverência silenciosa reservada para o regresso à casa muito impossível de explicar. Depois de um tempo, Jake ficou, os joelhos doendo, do coração batendo. Murphy se levantou ao lado dele. Ele não hesitou quando Jake abriu a porta do carro. Ele entrou como se já tivesse feito 1000 vezes antes. A multidão observou em silêncio enquanto Jake se fechou, iniciou o motor e depois desceu a janela. Obrigado, disse ele, por cuidar dele, por deixá-lo continuar acreditando que eu voltaria. Linda deu um passo à frente. Ele cuidou de todos nós de certa forma, disse ela com um sorriso. Você não acreditaria em quantas pessoas começaram a aparecer cedo apenas para sentar perto dele. Alguns dias, parecia que ele era o único que nos lembrava de esperar. Jake engoliu em seco. Ele sempre foi melhor nisso do que eu. E então, com uma casca macia do banco do passageiro, o carro se afastou. A multidão acenou. E pela primeira vez em 9 anos, o banco ao lado da parada de ônibus estava vazio, e parecia certo. A estrada de estrada parecia desconhecida e instintiva, como acordar de um sonho que você tem há anos, mas não conseguia se lembrar. Jake continuou olhando para o banco do passageiro, onde Murphy agora estava, cabeça descansando contra a porta, os olhos examinando as árvores e as casas passando. De vez em quando, Jake alcançava e escovava os dedos pelo pelo grosso de Murphy, apenas para confirmar que ele era real. Que isso não era uma memória, ou um sonho, ou um truque cruel. Você parece mais velho, Jake sussurrou com uma risada suave. Acho que também faço. Murphy piscou, depois soltou um bufado baixo e contente pelo nariz, como se dissesse, sim, mas ainda estamos aqui. A cabine não mudou. Sentou-se sob 2 carvalhos enormes, um pouco torto do tempo e do clima, mas ainda de pé, ainda esperando, como sempre esperava que alguém voltasse. Jake entrou na calçada de cascalho lentamente, como se com medo de que a velocidade quebraria a paz frágil em torno dessa reunião. A varanda rangeu sob as botas. Ele abriu a porta, entrou e congelou. O ar ainda estava. Havia poeira nas prateleiras, jornais enrolados na porta. Ele só havia voltado uma vez, anos atrás, apenas para pegar algumas coisas. Desde então, foi abandonado. Ou preservado. Dependendo de como você viu. Entre, ele disse suavemente. Murphy passou por ele como se não houvesse tempo. Ele entrou direto para a sala, enrolado no mesmo canto que sempre tinha e fechou os olhos. Jake assistiu, respirando na garganta. Você se lembra de tudo, não é? Ele afundou na velha poltrona. As fontes gemeram embaixo dele, mas ele não se importava.
Sua mente girava com lembranças que ele achava que havia perdido. As manhãs baixas com café na varanda, o som das patas de Murphy no chão, da maneira que ele esperava pacientemente pela porta quando Jake saiu para o trabalho. Só agora Jake realmente sentiu o peso dos anos que faltavam. Não apenas o tempo que ele perdeu, mas a vida que ele perdeu. E, no entanto, esse cachorro, essa criatura de osso, pelo e coração, esperou. Tinha acreditado. Ele fez o jantar, ovos irritados, torradas e um pouco de frango grelhado apenas para Murphy. O cachorro comeu lentamente, mas seu rabo bateu uma vez no chão. Mais tarde, quando a noite se acalmou e o vento começou a sussurrar pelas árvores, Jake sentou-se ao lado do fogo e passou a mão pela cicatriz na perna de Murphy. Não tinha estado lá antes. Ele sabia muito disso. Algumas noites durante esses anos, Murphy lutou para sobreviver? Dormiu frio com os toldos ou em becos? Quantas milhas ele andou antes de encontrar o ponto de ônibus e decidir ficar? Jake nunca saberia. Mas ele não precisava. Porque o que importava não era o que Murphy havia passado. Foi o fato de ele não ter desistido. Ele não parou de acreditar que um dia, sua pessoa voltaria. E agora, Jake tinha. Naquela noite, Jake não dormiu na cama dele. Ele puxou um cobertor do sofá, enrolado ao lado de Murphy no tapete e sussurrou no silêncio. Sinto muito que me levou tanto tempo. Murphy se mudou para mais perto. Descansou a cabeça no peito de Jake. E pela primeira vez em quase uma década, os dois dormiram a noite toda sem esperar por nada. Na manhã seguinte, a luz do sol derramou pelas janelas como uma maré quente, lavando as sombras da noite anterior. Jake abriu os olhos lentamente. Pela metade da cabine para estar vazia, o fogo queimou até as cinzas, o tapete frio. Mas Murphy ainda estava lá, ainda pressionado contra o seu lado, sua respiração lenta e profunda, como se ele finalmente tivesse se permitido descansar. Jake sorriu, um sorriso cansado e silencioso que chegava a lugares na cara que não se mudavam há anos. Ele se levantou, esticou e preparou um pote de café com feijões tão velhos que não tinha certeza de que eles ainda funcionariam. Eles fizeram. Mais ou menos. Murphy o seguiu do lado de fora enquanto entrou na varanda, a marcha do cachorro rígida, mas estável. Juntos, eles ficaram ali, absorvendo o ar nítido da montanha, o cheiro de pinheiro, o chilrear de pássaros que não estavam lá na última vez que Jake deixou este lugar. Estamos em casa, amigo, ele sussurrou. Murphy estava sentado, a cauda escovando suavemente sobre a madeira. Mais tarde naquela tarde, Jake dirigiu para a cidade. Ele precisava de suprimentos, comida cachorro, mantimentos, talvez até algumas roupas de cama frescas para Murphy. Mas mais do que isso, ele precisava de respostas. Quando ele entrou na pequena loja geral, as cabeças começaram a girar. A cidade não mudou muito, as calçadas tortas, a mesma sinalização desbotada, a mesma conversa do lado de fora da padaria. Mas Jake podia sentir isso. As pessoas o reconheceram. Ou talvez eles reconhecessem o cachorro sentado na vertical no banco do passageiro. Quando ele saiu, um grupo se reuniu perto da porta. Você é o cara, disse alguém. Jake assentiu lentamente. Sim, acho que sou. É ele, certo? O cachorro do ônibus. Jake olhou para Murphy, que estava sentado assistindo a multidão com sua intensidade calma habitual. Sim, o nome dele é Murphy. Uma mulher mais velha deu um passo à frente. Ele se lembrou vagamente. Possuía a loja de antiguidades, usada para levar seu beagle ao mercado do fazendeiro. Todos nós olhamos para ele, disse ela. A cidade inteira. Não oficialmente, é claro, mas garantimos que ele tivesse comida, água, abrigo. Quando ficou frio, alguém trazia um cobertor ou abriria o galpão atrás da loja de floristas. Outro homem entrou em contato. Ele não nos deixava perto dele. Na verdade, não. Mas ele pegava a comida. E ele sempre aparecia no ponto de ônibus. Ao mesmo tempo, todas as manhãs. A garganta de Jake se apertou. Você o manteve indo, disse ele. Eu nem sei como agradecer. Uma adolescente deu um passo à frente. Você não precisa. Ele nos deu esperança. Todos os dias. As pessoas começaram a ir cedo para vê-lo. Ele nos fez acreditar que talvez, apenas talvez, nem tudo se perde para sempre. Jake engoliu o caroço na garganta. Zlata apenas para o cachorro ficaria mais confortável. Essas pessoas não notaram que ele fez parte de suas vidas. Depois de jantar, eles sentaram-se na varanda novamente,
observando o sol desaparecer atrás dos pinheiros. Você está em casa. Para sempre. Murphy se inclinou para o peito de Jake mais uma vez. Pare, a luz da manhã brilhando ao seu redor como uma auréola silenciosa, seu olhar fixado na estrada. As pessoas paravam para olhar para ele antes de pegar o ônibus ou pegar seus filhos. Jake olhou para a imagem por muito tempo. Uma placa de bancada, talvez. Apenas algo para lembrar o que ele significava para as pessoas. Não porque ele se foi, graças aos céus, mas porque o que ele fez importava. Jake olhou pela janela onde Murphy estava esparramado ao sol, uma pata tremendo enquanto ele sonhava. As pessoas já doaram, disse ela com um sorriso gentil. Jake assentiu, os olhos ardentes. Claro que eles podem. A placa foi instalada uma semana depois. Ele leu. Para Murphy, que esperou. Um símbolo de lealdade, esperança e o lar que nunca nos deixa. A inauguração aconteceu em silêncio. Sem imprensa, sem grandes discursos. Apenas vizinhos e frequentadores regulares, alguns estudantes e Linda, o motorista do ônibus, que abraçou Jake com lágrimas nos olhos. Murphy estava lá, é claro, sentado ao lado do banco de onde ele assistiu. Ele estava mais lento agora, mais cansado depois de passear, mas ainda segurava sua postura como um sentinela. Jake notou algo durante a cerimônia. Murphy não estava mais assistindo à estrada. Não como ele costumava. Agora, ele assistiu o povo. Ele olhava para os rostos, caudas balançando suavemente. Quando uma criança se agachava para dizer olá, ele não se afastava. Ele os deixou tocá-lo. Ele fechava os olhos e apenas, existe no momento. Como se a parte dele que estivesse trancada atrás do serviço finalmente tivesse sido desfeita. Naquela noite, Jake trouxe Murphy de volta para a cabine e ficou ao lado dele no tapete. O fogo estalou as sombras dançantes do teto. Jake sussurrou, você não precisa mais vigiar, sabe? Você fez o seu trabalho. Melhor do que alguém jamais pôde. Murphy se estendeu, as patas se contorcem mais uma vez e pressionou o focinho suavemente contra o lado de Jake. Pela primeira vez em anos, Jake não sentiu que alguém reconstruindo uma vida quebrada. Ele se sentiu inteiro. E não porque algo perdido havia sido devolvido, mas porque nunca o deixou de verdade. Estava esperando, assistindo, esperando, na beira da estrada, onde todas as grandes viagens começam e terminam. O outono deu lugar ao inverno lentamente naquele ano, como se a própria natureza relutava em mudar a temporada na história de Murphy. O vento ficou mais frio, as árvores derramam a última cor, e um leve pó de neve começou a congelar as estradas que levavam a montanha em direção à cabine. Jake não se importava. A quietude lhe convinha. A vida encontrou seu ritmo novamente, simples, tranquilo, cheio de longas caminhadas, refeições quentes e o peso reconfortante de Murphy sempre nas proximidades. Eles caíram em uma rotina não muito diferente da que compartilharam antes do acidente, apenas mais suave. Jake havia mudado. Murphy. Mas não de maneiras que os tornaram estranhos. Se alguma coisa, eles se encaixam melhor agora, como dois livros que faltavam na mesma página, inclinando-se para o equilíbrio. Jake começou a escrever novamente. Não é nada formal, apenas um caderno que ele mantinha no fogo, onde rabiscou pensamentos, histórias, flashes de memória que voltaram em pedaços. Alguns eram sobre os velhos tempos, antes do acidente. Outros eram sobre o tempo de Murphy no ponto de ônibus, como contado através das histórias que os vizinhos haviam compartilhado. Mas a maioria era apenas sobre amor. Amor quieto, esperando, incondicional. Murphy teve bons dias e mais lentos. Jake o levou ao veterinário, que se maravilhou com sua resiliência. Você sabe, disse o médico, passando a mão pela coluna vertebral de Murphy, muitos cães não teriam durado metade do tempo. Ele deve ter um motivo. Jake sorriu. Ele fez. Naquele inverno, as pessoas começaram a subir a colina para visitá-las. Não muitos. Apenas um ou dois de cada vez. Ex-passageiros de ônibus, crianças que cresceram assistindo Murphy todas as manhãs, um mecânico aposentado que se lembrava de lançar um aquecedor espacial no Banco de Janeiro congelado. Todos eles vieram com uma história. E todos trouxeram algo para Murphy: tratamentos, brinquedos, fotos antigas. Jake nunca pediu nada disso. Mas ele aceitou como alguém que finalmente entendeu o que significava compartilhar seu coração com o mundo. Na manhã de Natal, Jake acordou para encontrar Murphy já esperando à porta, balançando a cauda gentilmente.
Ele nevou durante a noite, espessura e limpo, e o mundo fora parecia novo. Jake abriu a porta e eles pisaram na varanda juntos, lado a lado, respirando o ar afiado e silencioso. E então algo inesperado aconteceu. Murpilatio. Não é um aviso. Não é uma casca cansada. Um som completo, feliz e vivo. Ele olhou para Jake, batendo com força agora e partiu para a neve, ligando alguns metros antes de virar, seus olhos brilhando como um filhote novamente. Jake riu. Oh, agora você quer brincar na sua velhice? Murphy latiu novamente. Jake pegou seu casaco, suas botas e seguiu. Durante a hora seguinte, eles tocaram na neve como meninos que não sabiam quantos invernos eles haviam deixado. Jake jogou paus. Murphy os perseguiu. Eles rolaram, tropeçaram, ficaram cobertos de neve. E quando acabou, eles se sentaram na varanda novamente, encharcados e congelados, mas sorrindo como tolos. Feliz Natal, amigo, disse Jake. Murphy soltou um gemido baixo e contente e descansou a cabeça no colo de Jake. Jake olhou para o céu. As nuvens se separaram. Azul se estendeu acima deles como uma promessa tranquila. E naquele momento, Jake não pensou nos anos em que haviam perdido. Ele não pensou na dor, na espera, ou no que poderia ter sido. Ele apenas pensou agora. Sobre calor. Sobre esse cachorro que havia esperado por ele sem dúvida. E sobre o futuro que eles ainda haviam deixado para compartilhar. O outono deu lugar ao inverno lentamente naquele ano, como se a própria natureza relutava em mudar a temporada na história de Murphy. O vento ficou mais frio, as árvores derramam a última cor, e um leve pó de neve começou a congelar as estradas que levavam a montanha em direção à cabine. Jake não se importava. A quietude lhe convinha. A vida encontrou seu ritmo novamente, simples, tranquilo, cheio de longas caminhadas, refeições quentes e o peso reconfortante de Murphy sempre nas proximidades. Eles caíram em uma rotina não muito diferente da que compartilharam antes do acidente, apenas mais suave. Jake havia mudado. Murphy. Mas não de maneiras que os tornaram estranhos. Se alguma coisa, eles se encaixam melhor agora, como dois livros que faltavam na mesma página, inclinando-se para o equilíbrio. Jake começou a escrever novamente. Não é nada formal, apenas um caderno que ele mantinha no fogo, onde rabiscou pensamentos, histórias, flashes de memória que voltaram em pedaços. Alguns eram sobre os velhos tempos, antes do acidente. Outros eram sobre o tempo de Murphy no ponto de ônibus, como contado através das histórias que os vizinhos haviam compartilhado. Mas a maioria era apenas sobre amor. Amor quieto, esperando, incondicional. Murphy teve bons dias e mais lentos. Jake o levou ao veterinário, que se maravilhou com sua resiliência. Você sabe, disse o médico, passando a mão pela coluna vertebral de Murphy, muitos cães não teriam durado metade do tempo. Ele deve ter um motivo. Jake sorriu. Ele fez. Naquele inverno, as pessoas começaram a subir a colina para visitá-las. Não muitos. Apenas um ou dois de cada vez. Ex-passageiros de ônibus, crianças que cresceram assistindo Murphy todas as manhãs, um mecânico aposentado que se lembrava de lançar um aquecedor espacial no Banco de Janeiro congelado. Todos eles vieram com uma história. E todos trouxeram algo para Murphy: tratamentos, brinquedos, fotos antigas. Jake nunca pediu nada disso. Mas ele aceitou como alguém que finalmente entendeu o que significava compartilhar seu coração com o mundo. Na manhã de Natal, Jake acordou para encontrar Murphy já esperando à porta, balançando a cauda gentilmente. Ele nevou durante a noite, espessura e limpo, e o mundo fora parecia novo. Jake abriu a porta e eles pisaram na varanda juntos, lado a lado, respirando o ar afiado e silencioso. E então algo inesperado aconteceu. Murpilatio. Não é um aviso. Não é uma casca cansada. Um som completo, feliz e vivo. Ele olhou para Jake, batendo com força agora e partiu para a neve, ligando alguns metros antes de virar, seus olhos brilhando como um filhote novamente. Jake riu. Oh, agora você quer brincar na sua velhice? Murphy latiu novamente. Jake pegou seu casaco, suas botas e seguiu. Durante a hora seguinte, eles tocaram na neve como meninos que não sabiam quantos invernos eles haviam deixado. Jake jogou paus. Murphy os perseguiu. Eles rolaram, tropeçaram, ficaram cobertos de neve. E quando acabou, eles se sentaram na varanda novamente, encharcados e congelados, mas sorrindo como tolos. Feliz Natal, amigo, disse Jake.
Marf soltou um gemido baixo e contente e descansou a cabeça no colo de Jake. Jake olhou para o céu. As nuvens se separaram. Azul se estendeu acima deles como uma promessa tranquila. E naquele momento, Jake não pensou nos anos em que haviam perdido. Ele não pensou na dor, na espera, ou no que poderia ter sido. Ele apenas pensou agora. Sobre calor. Sobre esse cachorro que havia esperado por ele sem dúvida. E sobre o futuro que eles ainda haviam deixado para compartilhar.